Escola Bíblica Dominical, fonte inesgotável de aprendizagem. Eu sou a professora Elisa Nantes, estou falando aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina, Paraná. Amados, mais uma vez estamos aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Nós estamos na lição intitulada A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e inefável o quê? Palavra de Deus. E uma capa linda, a glória de Deus, como se a gente estivesse lendo a Bíblia, a glória de Deus através do Espírito Santo, né? Nosso professor por excelência, iluminando a nossa mente, para que a gente tivesse um entendimento e tenha um entendimento adequado daquilo que estamos lendo. E hoje nós vamos falar sobre a lição 13, a leitura da Bíblia, e já vamos começar pensando aí. Por que estudar a Bíblia? Para que ler? Né? E eu sou professora, então estão falando com a pessoa certa. Com certeza eu vou motivar você a ler bastante. Vamos começar aqui com um fragmento que eu separei para ler para vocês. A Bíblia é Deus falando ao homem. É Deus falando através do homem, quando você está pregando, quando você está dando uma aula. É Deus falando como homem. É Deus falando a favor do homem. Ele sempre está do nosso lado. Ele está jogando nosso time sempre. Graças a Deus por isso. Mas é sempre Deus falando. Em todas as situações é Deus falando. Então a Bíblia é a nossa bússola, é o nosso alinhamento. E nós vamos encontrar na Bíblia exemplos bons, que me inspiram de como proceder, e exemplos não tão bons, que também me inspiram para tomar cuidado com o que aconteceu com o outro, para que não venha acontecer comigo e eu aprenda também com esse exemplo que nós temos ali. Então a Bíblia ela sempre vai nos mostrar e apontar para Jesus Cristo, vai testificar do começo ao final que tudo que tem ali, a própria história da humanidade já testifica que é real e que nós temos um Deus misericordioso e um Deus de milagres. E eu gostaria de começar lendo com você, junto com você, Oséias 6,3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, como você conhece alguém? Eu conheço alguém convivendo com essa pessoa. Como que eu vou conhecer ao meu Senhor? Convivendo com essa pessoa, aprendendo com essa pessoa, lendo a Bíblia, refletindo. Não tem outro jeito. E João 32 nos diz, por que eu tenho que ler a Bíblia? Tem aqui uma resposta claríssima. Porque a Bíblia, ela é a verdade. Como assim a verdade me libertará? A partir do momento em que eu leio e eu compreendo, eu tenho aqui norte e direção para a minha vida, preceitos éticos. O que fazer, o que não fazer, como proceder. E se eu tenho alguma situação, ou se eu estou em algum lugar que me ensina diferente do que aqui está sendo apontado, ministrado, tendo como conduta de vida, a verdade aqui me liberta de errar. A verdade me liberta de fazer coisas que eu não devo fazer. A verdade me traz para o caminho, único caminho, o caminho adequado. Então, quando que a gente confia em alguém? Justamente quando nós convivemos e conhecemos essa pessoa. Nos momentos de alegria ou de dificuldade? Quer conhecer alguém? Passe um momento de dificuldade com essa pessoa. E nós temos um Deus que nos momentos de alegria está ao nosso lado. Mas nos momentos de dificuldade, Ele nos carrega no colo. E um Deus que se revela tanto a gente, que é tanto essa comunhão com a gente, que nós temos Abraão, sendo conhecido em Gênesis 22:1 como aquele amigo de Deus. Olha que exemplo que nós temos maravilhoso. Em Provérbios 17:17, nós temos uma certeza, o amigo ama em todos os momentos. E na adversidade? Na adversidade ele tem o coração de Deus, porque na adversidade ele é como um irmão, e Deus é como um pai para nós. Então Deus é o nosso melhor amigo, sobretudo naqueles momentos que a gente fala, Senhor, não vou dar conta, Senhor, não tenho força, Senhor, me ajuda. E acredita, Ele sempre vai nos ajudar. Deus é o nosso melhor amigo. Por isso o texto áureo nos traz assim,
Vou até colocar uma epígrafe que não tem ali. Filho, persiste em ler. Filha, persiste em ler, em exortar, em ensinar. Até quando? Até que eu vá. Quando que eu preciso parar de estudar? Quando você descansar, quando o Senhor te chamar, quando nós morrermos. E até lá firme, firme na leitura, firme no trabalho, firme em cada vez mais prosseguir a conhecer o Senhor. E a verdade prática nos diz assim, a leitura e o estudo da Bíblia, para que serve? Fortalece a fé, a comunhão com Deus. E a leitura bíblica em classe nos diz assim, 1 Timóteo 4, 6 a 16. Professor, leia na íntegra, eu vou selecionar uns excertos e vou destacá-los, tá? Primeiro, antes de entrar no excerto, como sermos enganados por ensinamentos errôneos? Eu estou aqui, eu estou em algum lugar, estou ouvindo uma palavra e de repente essa palavra está sendo ministrada, como que eu vou saber? Será que está certo? Será que está errado? Só tem um jeito, só tem um jeito. Só tem um lugar para você comparar, a palavra de Deus. Não tem outro jeito. A pessoa pode ter oratória, pode ter eloquência, pode ter uma forma de falar bastante persuasiva, pode ter versículos que ela dá interpretação pessoal, mas se você conhece a palavra de Deus, você não será enganado. Você conhece, você lê, você reflete, você medita, o Espírito Santo é o seu professor por excelência, tranquilo. Está nessa direção, é como diz popularmente, estamos juntos. Não está nessa direção, andarão dois juntos se cada um puxar para um lado? Não é possível. E eu quero chamar a atenção também para o versículo 7. Isso que eu estou falando tem a ver exatamente com o que está aqui, ó. Rejeitas as fábulas profanas. São aquelas leituras que dão a interpretação pessoalzinha do jeito dela, sabe? Do jeito que eu quero que seja interpretada. Não, isso deve ser rejeitado. Por quê? E aí tem a complementação aqui. O exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente. Só que a vida presente é uma coisa. Nós estamos interessados na presente, é que está citando aqui na sequência. E a que há de vir, nosso plano de salvação. Por quê? Versículo 10. Para isso trabalhamos e lutamos. O que ele está falando aqui? Ele está falando, trabalhamos e lutamos porque eu estou esperando no Deus vivo, porque eu estou crendo nessa palavra, que tem um Salvador de todos os homens, que tem um Salvador de nós que somos fiéis. E aí no versículo 12 diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, no sentido de nos lembrar, está na mocidade, tem força, vai com tudo que Deus é contigo. Ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E 13, eu gosto do verbo que começa, persiste em ler, persiste, não desiste, continua, ler, exorta, ensina até que eu vá. E tem cuidado. Eu vou cuidar de todo mundo? Não, começa cuidando de ti mesmo. Cuida de ti mesmo, cuida das doutrinas. Essas doutrinas precisam estar em consonância. Eles precisam estar alinhadas à palavra de Deus. Porque fazendo isso, se você vigiar, se você estudar, você te salvará. Salvarei só a mim? Não. Olha que palavra poderosa. Tanto a ti como aos que te ouvem. Glória a Deus. Então a introdução vai falar assim pra gente, que tudo na vida requer o quê? Esforço e dedicação. Eu quero cozinhar. Vai requerer esforço e dedicação. Você quer vender umas quentinhas. Eu quero construir uma casa, quero construir móveis de madeira. Vai ter que se dedicar. Quero estudar um idioma. Vai ter que se dedicar. Um curso de teologia. Vai ter que se dedicar. Da mesma forma, nós devemos ter essa dedicação, essa persistência no estudo da palavra de Deus. E como que eu aprendo? Paulatinamente. Tem até um ditado que fala assim, envelhecer é natural, crescer é opcional. Proceder à leitura, meditar na palavra é uma opção. E aí dá a diferença na vida do cristão. Por isso, a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária. Não comemos todos os dias, muitos de vocês, nós não fazemos atividade física todos os dias,
nós não temos os nossos hábitos diários, às vezes leitura diária, um tempo para televisão diário, não sei como é a sua vida. Mas o que eu quero dizer, da mesma forma que nós temos tempo para várias coisas, nós precisamos ter a disciplina em persistir para separar o tempo para a palavra de Deus, que é a nossa primícia, é a mais importante de todas as coisas, porque se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Se eu tenho Deus comigo, me orientando, me dando força, me dando graça, tendo favor dele sobre a minha vida, tudo que eu fizer, amados, tudo que eu quiser, nem que eu passe por adversidade, com ele é glória a Deus. Com ele uma adversidade, uma tribulação, com certeza uma certeza, sairei vitoriosa em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos estar em comunhão com a palavra, com o Espírito Santo, com Deus. E aí, essa comunhão com Deus, embora a lição fala sobre a leitura da Bíblia, eu quero puxar, porque a palavra de Deus é um rio. E esse rio, às vezes, eles têm umas vertentes, né? E essas vertentes que vêm com a leitura da palavra de Deus, o Espírito Santo vai te mover para a palavra de Deus, para a meditação dessa palavra, para a aplicabilidade na sua vida, para você se moldar a essa palavra. Você vai ler essa palavra nos confronta. Você vai numa pregação, essa pregação te confronta, o estudo bíblico te confronta. E aí você fala assim, eu preciso me moldar, esse barro ainda precisa ser moldado. E aí você abre esses rios que eu falei, da campanha de oração, do jejum. E nada melhor, irmãos, do que você se juntar num grupo que vai de glória em glória, de vitória em vitória. O que isso quer dizer? Começa uma campanha de oração, termina essa, começa outra, termina a outra, vamos fazer o jejum de outra coisa. Quando você vê o ano passou e você está nesse ritmo, para a glória de Deus e principalmente para o nosso benefício, que nós precisamos imensuravelmente dele, que você nem viu passar. E até quando devemos nos esforçar para estudar? Até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. Com Deus, todo esforço é potencializado. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6 nos diz assim: E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente, generosamente. Todo crente precisa estudar a Bíblia, e principalmente pedir a direção para o professor por excelência, que é o Espírito Santo, para nos ajudar. Por isso, a busca do Espírito Santo ela é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. Eu vou um pouco além da lição. A busca do Espírito Santo é primordial para tudo. Para quando você entra no seu trabalho e chega às vezes mais cedo, e já abre a porta e fala, entra primeiro, Espírito Santo. Senhor, eu consagro esse lugar a Ti. Quando você ganha algum presente, algum objeto, Senhor, consagro a Ti. E o bom de tudo isso é que nós aprendemos com o Espírito Santo. E uma das coisas que nós aprendemos é que dar em todos os sentidos, desde uma palavra, um consolo, a ministração de um tempo, orar por alguém, ajudar alguém, é infinitamente melhor do que você precisar receber. E você aprende que quanto mais você dá e quanto mais você oferta, é como aquela fonte de água viva, mais jorra na sua vida. Então vocês vejam que as nossas ações, elas vão ser moldadas e cada vez mais elas vão ser impulsionadas por novas reações. Eu leio e eu quero ler mais, eu aprendo e eu quero aprender mais. E quando eu penso que eu estou indo bem, eu descubro que eu nada sei, que o meu Deus é infinitamente... Pensa numa galáxia, olha para as estrelas e tenta contar os grãos da areia do mar. E aí a gente começa a achar a pontinha da sabedoria e da sapiência desse Deus. E a relevância da leitura da Bíblia, da lição de hoje, é a gente sempre entender a teoria com aplicabilidade prática, no sentido de conhecer, compreender e praticar. E nesse sentido, a escola dominical, ela é uma agência educadora por excelência. Por excelência. O alicerce da escola dominical é a Bíblia. A base do conteúdo dessa revista é esse livro sagrado.
Então, isso é maravilhoso para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. E o item 1 vai falar a Bíblia, o livro, texto da escola dominical, e vai falar justamente isso. Número 1, o currículo adotado. E a escola dominical, por excelência, tem o currículo, que é a palavra de Deus. E o conteúdo da revista é todo pautado em lições que tem a Bíblia como alicerce. Por isso, nas revistas da Escola Bíblica Dominical, nós temos a autoridade suprema de quem? Da Palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. Você acha isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 a 17. E a revista da Escola Bíblica Dominical, ela nos traz as doutrinas da Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará, lembra? É justamente essas verdades das doutrinas da Bíblia, do adequado, do inadequado, do certo e do errado mesmo, que vão nortear o padrão de como viver e transformar o nosso caráter cristão. Você vai encontrar isso em Salmo 119, versículo 105. O conteúdo vai expressar o que da revista da Escola Bíblica Dominical, que tem um currículo pautado na Bíblia? Vai expressar ortodoxia processada pela Igreja Assembleia de Deus, vai mostrar como que contribui para a unidade doutrinária da igreja e de que forma vai atuar como o quê? Sabe, um antídoto, tipo assim, você foi picado por um veneno e de repente você precisa rapidamente, por uma cobra, você precisa de um antídoto para a vida? Vai ser um antídoto contra o quê? Presta atenção na palavra, heresias, falsas doutrinas, falsos mestres, enganação, distorção da verdade. Então, estudar a Bíblia é essencial, porque ela ilumina o caminho para Deus. O número 2 vai ser a prática pedagógica. Todo ensino tem uma metodologia, todo ensino. Por detrás de toda metodologia nós temos crenças, nós temos opções teóricas. No caso da Escola Bíblica Dominical, nós já falamos que a nossa metodologia do ensino é a Bíblia. E a Bíblia trabalhava muito com o quê? Com aquilo que nós chamamos hoje em dia de metodologias ativas. O que é uma metodologia ativa? Ativar o aluno. O que é ativar o aluno? Fazer ele pensar, fazer ele refletir, trazer situações de problema, ler uma parábola, como que eu posso aplicar isso na minha vida de hoje, como que eu entendo esse texto dentro daquele contexto, qual que era a finalidade para aquela situação, como que eu posso trazer para agora. Ou seja, nós vamos sempre estar trabalhando com a aplicabilidade prática da minha vida para moldar o meu caráter, para cada vez mais eu ter o DNA, a identidade, o caráter de Cristo, e isso tem que refletir nas minhas ações, na minha casa, na minha família, dentro da sociedade, tá? Aí nós temos um ciclo que eu anotei aqui, o ciclo que eu chamo assim, de transformação constante. Então eu tenho a Bíblia com a verdade revelada, ela tem a instrução, ela tem a exposição, eu tenho a compreensão, eu tenho a correção de como eu posso e devo melhorar, e eu tenho a transformação constante como um rio de água viva. E esse rio é Cristo jorrando através do Espírito Santo, me ensinando a ser cada vez mais parecido com Ele. E o item 3 vai falar o padrão ético e moral. Se temos o DNA de Cristo, temos que ter o padrão da ética e da moral de Cristo. E isso tem que estar aonde? Pautado como ponto de referência na Bíblia Sagrada. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade, a Bíblia Sagrada, é imutável. Isso está onde? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, suavizada, dada um jeitinho brasileiro, uma arrumadinha ali, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Leia Isaías, capítulo 40, versículo 8. E a Escola Bíblica Dominical, ela tem essa preocupação de ser um agente multiplicador dos princípios éticos e dos valores e morais da fé cristã. Amém? Glória a Deus. E o último item, que é o item 3, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Isso mesmo, nós temos que formar desde as crianças pequenininhas cada vez mais leitores da Bíblia, de obras cristãs, de livros de referência. Então o item 1 vai falar sobre o conceito de educação cristã. E vai nos trazer assim, que a palavra educação vai relembrar a origem do latim, né? Educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora.
E o ensino, ele desenvolve a nossa alma, corrigindo os erros, controlando as nossas paixões, sabe, aqueles deslizes mundanos. Leia lá em 2 Timóteo 3,16. Como que corrige isso em mim? Com o ensino sistemático, com o ensino contínuo das doutrinas bíblicas. E aí eu vou encontrar isso em Mateus, lá no capítulo 28, no versículo 20. Eu vou encontrar em Atos, no capítulo 15, versículo 35. E vários outros lugares você tem mais citação de referências na lição, tá? E qual o objetivo dessa educação cristã é o próximo item? É justamente para a gente fazer aquele grande mandamento de Jesus, que é o ID. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa de ser a grande comissão, como está em Mateus 28, versículos 19 e 20, Marcos capítulo 16, versículo 15, e nós temos também uma síntese do que o saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatizava, sendo como 3 principais objetivos da educação cristã. Quais são eles? Ganhar almas para Jesus, como está em 2 Coríntios 12, versículo 15. Desenvolver a espiritualidade, o caráter nosso como cristão, está lá em Gálatas 5:22. Capacitar o cristão para o quê? Para o serviço do mestre, 2 Timóteo 2,15. Tudo que você vai fazer na vida, você não tem que ter capacitação? Lógico que para pregação, para ministração da palavra também. Antes da gente ficar em pé e ensinar, é preciso sentar e ter a humildade de orar e estudar. São ações que uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. E o item chamado A Capacidade dos Alunos nos diz o seguinte, que capacitar é tornar capaz, é preparar, é qualificar. E aí a gente tem que entender que nunca tem um ponto final. O estudo, quanto mais você estuda a palavra de Deus, você tem uma certeza, sei que nada sei. Então, é algo que é contínuo, você sempre vai estar estudando e você sempre vai estar aprendendo coisas novas, diferentes, novas revelações. Você vai ler um texto uma vez, você vai ler aquele texto pela 10ª vez, você vê coisa nova. É o Espírito Santo nos revelando a palavra de Deus. E esses alunos, eles são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso da Escritura. Então, nós não queremos, eu vou ler por ler. Não. Você vai ler, você vai compreender e você vai aplicar o ensinamento que aqui está. Por isso, veja, como que você vai acordar e falar assim, não, numa semana eu vou ler tudo. Não existe isso. Você vai fazer aquela leitura de passar os olhos. É necessário a importância daquela leitura diária, que nós chamamos de meditação na palavra do Senhor. Que ela seja iluminada pelo Espírito Santo, que ela tenha uma aplicabilidade do quê? Dos princípios hermenêuticos, tais como regras gramaticais, contexto histórico e literário. O que isso quer dizer, professora? Isso quer dizer que todo texto está dentro de um contexto e de um momento sócio-histórico-cultural. Então, você compreender esse texto sem você estudar a finalidade e o contexto, você pode perder informações relevantes para a compreensão. Como assim regras gramaticais? Vamos dar um exemplo bastante tranquilo de uma passagem bíblica bem conhecida lá em 2 Crônicas 7,14, que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Glória a Deus, lotado de bênção. Só que no início dessa frase tem uma condicional. Se meu povo se humilhar, se meu povo buscar a minha face, se meu povo se afastar dos seus maus caminhos, que é mudança de vida, é transformação, lá do céu, aí sim eu ouvirei, perdoarei, curarei a sua terra. E se meu povo não fizer isso, caiu a condicional, caiu a promessa de Deus. Então, por isso que é importante a gente ler e observar também a gramática. Observa bastante o mas sempre vai trazer uma ideia contrária. Tem toda uma linha de raciocínio, mas condicional. Tem uma ideia contrária ali, um se, um talvez, né? Então, isso vai ajudar na compreensão desse texto, tá? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela gramática, pela leitura, tudo bem? Ó, eu gosto, hein? O professor gosta.
E o último item, que é o item 3, é preciso ler a Bíblia como? É preciso ler a Bíblia diariamente. Aquilo que eu falei, o conhecimento é paulatino, ele é pouco a pouco, ele é necessário você ter uma rotina e você ter uma dedicação para essa leitura e uma compreensão do texto com 2 Es mesmo, de você compreender, de interiorizar e aplicar na vivência. O que é uma disciplina? Disciplina é uma conduta de regulamento, é você ter uma ordem, uma obediência. Olha, se você vai trabalhar, você não tem uma disciplina de horário, você não tem uma disciplina de atividades, se você vai fazer uma atividade paga, num local que você paga, você não tem uma disciplina de ir, ou seja, disciplina é você se prontificar e cumprir aquilo que você se comprometeu a fazer. Por isso tem que ter a obediência. E o discípulo de Cristo, ele tem que ser um exemplo seguidor do mestre. O Senhor era extremamente disciplinado. Então, praticar a disciplina cristã na oração, na leitura da Bíblia, no jejum, nas atividades da igreja. Então, vocês vejam que nós temos a disciplina presente em toda a nossa vida. Presta atenção, a disciplina não é um meio de salvação, mas, olha o mas que eu falei para você prestar atenção, por meio dela, nós conhecemos a perfeita vontade de Deus. Onde eu acho isso? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Então, a disciplina cristã, ela requer regularidade, prioridade e a busca de santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária, com atenção. Não se preocupe em quantidade, se preocupa em qualidade. Ler, prestar atenção, refletir. E o próximo item é a leitura e o aprendizado. O que um aluno faz na escola? Ele busca aprender. E o que um discípulo faz quando lê a palavra de Deus? Ele busca aprender. Há como aprender sem ler? Não há, amados. Não há como você aprender. Eu só vou ouvir. Calma. Você ouvir é muito rápido. Você tem ali a pessoa com a multimodalidade, o gesto, a entonação, de tudo que você ouve, pensa, o que você guarda. Nós temos uma mente muito limitada. Agora, se você com calma lê, no horário que você se concentra, no ambiente que você se concentra, vai ser outro rendimento, com certeza. Tudo que nós aprendemos acerca de Deus é importante, sobretudo, para que a gente possa fazer esse id em função do plano de salvação. E esse plano de salvação é para todos, independente de raça, credo ou nação. E essa é a tarefa da grande comissão, eu e você. Então, esse aprendizado constante, ele orienta o discípulo a se tornar cada vez mais parecido com quem? Com Cristo. Onde que está isso? Efésios 4, versículo 13. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria, deve ser aplicado na nossa vida diária. E o último item, a leitura e o devocional. O que move o coração de Deus? A fé move o coração de Deus, o louvor move o coração de Deus. Um dos aspectos que nós temos que move muito o coração de Deus é o devocional. E quando que nós fazemos isso? Quando nós prestamos culto. Como que eu presto culto? Eu presto o meu culto público com os irmãos, eu presto o meu culto doméstico com a família, mas eu também presto o meu culto individual. Irmãos, eu diria que para você, assim, com muita sinceridade, no meu culto individual é onde sou eu, entre aspas, desnuda, sem máscara, diante de Deus. Sabe, quando é você e Deus e você sabe que Ele conhece até os seus pensamentos. E que você pode se derramar na presença dEle e falar, Senhor, olha, estou aqui tal qual um bebê, sem máscara. Isso me incomoda, aquilo me incomoda. Irmãos, irmãs, o que quer que te incomode, fale com Deus. Chore para Deus, desabafe com Deus. Situações que você não dá conta de mudar, você não vai dar conta de mudar, acredita em mim. Você não tem esse poder. Faça a campanha de oração. Ele não morreu na cruz por mim e por você? Ele não derramou um sangue inocente por nós? Nós fomos pagos por um alto preço. Custa para termos uma situação bem resolvida, na condução e no tempo de Deus, fazermos uma campanha de oração, porque às vezes não tem força. Um jejum por aquele que às vezes não tem força. Nós não teríamos força de morrer naquela cruz. Ele pagou o preço por mim e por você. Nós podemos, no nosso devocional, meu e seu, sem máscaras,
fazer isso para Deus. Falar, Senhor, olha, a situação é essa, eu não dou conta. Mas o Senhor pode mudar. O Senhor é especialista em milagre. O Senhor é especialista em mudar essa história. Muda ele, muda eu, muda ela, muda eu. Põe tua mão, faz como o Senhor achar melhor. E isso nós fazemos quando? Em oração. E esse culto, ele tem alguns elementos. Ele tem a oração, ele tem o louvor, ele tem a leitura da palavra. E o que acontece quando eu faço isso? Eu desenvolvo a minha fé. Eu adoro, eu agradeço, eu choro, eu saio fortalecida, eu saio consolada. E o Espírito Santo abre o meu entendimento e me traz a paz. Isso é só Jesus que faz. Resultado, fortalecimento da minha comunhão com Deus. Amém? Glória a Deus, vamos fazer isso? Conclusão, a educação cristã, ela é fundamentada no currículo e ela é inspirada na inerrante e inefável palavra de Deus, que está onde? Na Bíblia Sagrada. Os princípios e os seus principais objetivos são o quê? Ganhar almas, desenvolver o caráter, preparar o salvo para o serviço cristão, tornando-nos o quê? Cada vez mais parecidos com Cristo. E eu encerro deixando para você a leitura de Isaías 33, versículo 6, que diz assim, ó. Primeiro eu vou falar e depois eu fecho com isso. Irmãos, ser firme em começar a conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor. Isso vai acontecer com você. Se a sua vida for colocada nas mãos do Senhor, Isaías 33, 6 diz, e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria, ciência, e o temor do Senhor será o seu maior tesouro. Amém? Deus abençoe vocês, abençoe a sua família, abra somente o seu entendimento, que você seja uma bênção para os seus alunos. Até o nosso próximo encontro.